Olá, boa noite. Boa noite. Bem a todos. Então, gente, para finalizarmos aí o nosso contrato de jogo e aposta, vamos abrir um slidezinho aqui, um caso bem interessante. Vou abrir ele aqui no share screen. E que vem a ser o caso do jogador patológico. O jogador patológico é uma doença, é uma CID, é uma doença psiquiátrica. E o caso foi desenvolvido a partir do recurso especial aqui, cujo número segue, e que foi julgado em maio de 2020. Muito interessante. E aí a gente até pode se perguntar por que, afinal de contas, tem aqui a Boehringer, que é uma indústria farmacêutica. O que ela está fazendo no meio de uma demanda envolvendo contratos de jogo e aposta, gerando, falando-se aqui de um cenário de jogador patológico. Então, eu peguei ali, tirei do acórdão, é um acórdão bem interessante, depois eu vou botar ele no mudo, bem legal de ler. E eu tirei a parte descritiva do ocorrido, né, e já a parte conclusiva, né, que levava a entender qual seria a tese aí que o STJ estava indicando como solução para essa situação aqui. E aí eu vou precisar de um colega voluntário para ler aqui o item 1 do slide, para a gente começar a entender o que foi isso daqui, o que isso aqui foi judicializado, o que nós temos aqui. Alguém se habilita, gente? Temos voluntário para o item 1. Algum colega poderia ler? Opa, acho que eu não estou ouvindo. Pode ser eu, professor. Pode ser, então. Maria Amélia Souza da Rocha, paciente, foi diagnosticada com a doença de Parkinson em 1997. No momento que lhe foi prescrito o uso do medicamento Cifrol, fabricado pela Boehringer Ingelheim do Brasil, Química e Farmacêutica, LTDA, laboratório, tendo sido a dose aumentada a partir de dezembro de 1999. No período de julho de 2001 a setembro de 2013, a paciente desenvolveu compulsão por jogo, resultou na dilapidação do seu patrimônio, tendo ela associado tal quadro ao uso contínuo daquele medicamento, uma vez que cessou tão logo suspensa a medicação. Ok, obrigado. Nós temos, então, uma pessoa que tem uma doença crônica grave, que, em princípio, não tem cura. Então, são poucos os estudos ainda de cura, mas ela pode ser controlada, pode ser postergada. A gente identifica o parkinsoniano aí por aquela tremedeira de mãos, né? Falta de controle, né, de aspectos musculares. É uma doença bem ruim, bem triste também, sofre toda a família em ver a pessoa, né, naquele estado ali. E ela vai decaindo, né? Mas tem fármacos aí fortes aí que servem para controlar ela, dependendo da pessoa. E um deles é o Cifrol, da Boehringer. E ela aumentou a dose em 99, talvez aí porque os sintomas do Parkinson estavam mais acentuados. Mas de julho de 2001 a 2013, ela entrou numa espiral de compulsão por jogo e detonou o patrimônio dela, né? Fazendo jogos, né? Apostando, jogos de aposta, de todo tipo. E ela disse, olha, eu não era assim e fiquei assim por causa do Cifrol, por causa desse medicamento aqui. E aí ela entrou pedindo a indenização por todos os prejuízos que ela teve.
tendo aí como margem jogo e aposta. Eu preciso de um colega para ler o item 2. Temos algum colega? Temos um voluntário? Posso ler, senhor? Ok. A OMS classifica o jogo patológico quadro que acometeu a paciente como doença. Código F63.0 da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, descrita como o transtorno que consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento dos valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. Obrigado, colega. Bom, o que acontece? O vício em jogo é doença. É doença específica, está lá no Código Internacional de Doenças da OMS, Organização Mundial de Saúde. A última lista é chamada CID-10. Todas as doenças conhecidas do mundo estão na CID-10. Como doenças, né? Conhecidas como doenças. E ali você também tem a questão do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. A pessoa não pode mais tomar álcool, né? Cria um estado de dependência onde a vida dela se espatifa toda. Ela perde o convívio social, perde emprego, perde família. Drogadição também. Tudo são pulsões, né, que a pessoa não consegue controlar e destrói a vida em cima daquilo ali. Assim como é o jogo. E além do Parkinson, então, surge essa segunda doença. O jogo patológico. Na vida dessa nossa jogadora, né, dessa nossa consumidora. E eu precisava de um colega para o item 3. Alguém pode ler? Precisava de um voluntário para o item 3. Posso ler, professor? Ok. No CID-10, a patologia está inserida no capítulo dos transtornos mentais e comportamentais, no grupo dos transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, dentro da categoria de transtornos dos hábitos e impulsos. Uma simples pesquisa na rede mundial de computadores revela a existência de diversos estudos científicos sobre a possível relação do uso da agonistas da dopamina, conforme o Cifrol, prescritos para o tratamento da doença de Parkinson, com o desenvolvimento de jogos patológicos pelos pacientes. Obrigado, colega. O que acontece, né? Agonistas de dopamina. Dopamina, a gente está sempre em busca dela porque ela gera sensações de prazer, né? Um exercício libera dopamina, né? Às vezes um alimento, né? Comida, enfim, o uso de algumas substâncias liberam dopamina que dá aquela sensação de bem-estar e prazer, né? E o que acontece? O Cifrol, ele corta isso, né? Ele é um inibidor de dopamina, né? E a pessoa ali já está com o problema do Parkinson em si, né? Já está se sentindo deprimida por conta disso e ainda tem uma contenção nisso. E aí ela procura uma válvula de escape, né? Para compensar isso, né? No caso da nossa paciente aqui, ela foi encontrar isso com um jogo patológico. Podia ser alimento em excesso, aí entraria numa espiral de obesidade mórbida, talvez, podia ser drogadição, podia ser até sexo, né, sem controle, né, já uma pulsão sexual. Daqui a pouco ia vir cheia de DSTs, AIDS, entre outras coisas, porque já nem tem mais controle, né, dos limites, né, só querendo aquela sensação ali que é propiciada por aquela atividade, né. Preciso de um colega para o item 4. Tem um colega para o item 4? Voluntário? Alguém vai, gente? Eu leio novamente, senhor. Ok. Verifica-se, inclusive, na página eletrônica da
Anvisa que, diante desse cenário, em 14 de 12 de 2007, a agência emitiu um alerta sobre a relação existente entre o uso de medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson e as desordens do controle do impulso. Nestes termos, medicamentos agonistas dopaminérgicos utilizados no tratamento da doença de Parkinson. Aqui a minha internet deu uma caída aqui. Ok, obrigado, então, colega. No 5, as ICDs, desordens de controle do impulso, constituem um grupo de desordens psiquiátricas associadas à dificuldade de resistir a impulsos, podendo apresentar consequências na vida pessoal, familiar e profissional, sendo eles principalmente de natureza sexual, compulsão por compras ou jogos, constituindo, no último caso, jogador patológico. Tem um filme, né, que se chama Os Delírios de Consumo, de Betty Bloom. Eu acho que aquilo ali também já entra nesse estado, né, patológico, mas não que ela tivesse Parkinson, né, mas é só um modelo também de como as coisas são variáveis, né. Temos algum colega para o item 6? Alguém se habilita? Vamos testar a oratória no treino, gente. Alguém vai? Também posso convidar. Pode ser eu de novo. Responsabilidade civil do laboratório. Assistente de consumo. Mais especificamente, de fato, do produto. Considerando a alegação de que o medicamento fabricado pelo laboratório não teria oferecido segurança, a falta de esclarecimento sobre o risco relacionado ao seu uso. Especial sobre o jogo patológico. Exato. Ok. O risco inerente ao produto comercializado, no item 7, impõe em contrapartida um dever de formar qualificado, exigindo o artigo 9º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor preste esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. E a violação desse dever de informar qualificado está prevista no parágrafo 1º, inciso 2, do artigo 12 do CDC, como hipótese de defeito do produto, a qual enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente. O que acontece aqui, só para fazer um recorte. Nós temos um contexto ali de CDC que tem 3 artigos bem interessantes. Ali a Marilês perguntou como as pessoas identificam essas patologias. Isso daí é pela consulta psiquiátrica, né? Não é tão fácil você ter um diagnóstico psiquiátrico, né? Tem várias doenças que têm uma série de comportamentos muito similares, né? Às vezes é difícil você dizer que o sujeito ele é um psicótico, ou ele é um borderline, ou ele é um bipolar. Não é um primeiro e um segundo contato que vão apontar isso, né? Uma série de coisas que vão se encaminhando para até ser estruturado um diagnóstico correto, né? E aí, uma vez que você tem esse diagnóstico, você parte também para uma ideia de tratamento e medicamento. Pelo que a gente viu ali, o diagnóstico demorou muito, porque em 2 anos ela implodiu com o patrimônio dela diante da patologia, diante da doença, que era o jogo patológico. Mas ali no artigo, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem 3 artigos bem interessantes. Tem o 8º, que fala sobre riscos normais, que você tem que informar, ou condições normais do produto, né? Se o produto tem açúcar, se ele tem glúten, se ele tem sódio, etc. Em algum lugar ali dele você coloca isso. Ok. Tem produtos que são perigosos ao natural que nem precisa botar nada, né? Porque historicamente a gente sabe que eles são perigosos. Exemplo, faca.
Você não põe numa faca uma plaquinha dizendo corte contundente. Aliás, se uma faca não tiver esse perfil, pelo menos cortante, é um produto falho, né? Ela tem que cortar. Então, você já sabe que, naturalmente, que você não corre com facas. E você não dá facas para crianças, né? Então, você deixa isso longe do alcance delas. Mas depois tem o artigo 9º que fala em produtos com grau de periculosidade e nocividade. Aí já mudou o negócio. Aí você já tem que começar a repensar como é que você vai apresentar eles. Aí você vai pegar um produto de limpeza, vai estar dito lá, não administre diretamente com as mãos. Deixe fora do alcance de crianças. Medicamentos, tarja preta. O uso demasiado leva à dependência. E assim vai. Ok. Tem outros produtos que não podem nem ser colocados no mercado, que são de alta periculosidade ou alta nocividade. Só pessoas treinadas e com equipamento podem manipular aqui, né? Você não sai vendendo por aí produtos químicos ou da indústria química, alguns deles que você não pode botar para o grande público acessar. E tem aí no artigo 10, também, no parágrafo 1º do CDC, uma ideia muito interessante que se chama de recall. Recall é quando você descobre que um produto tem problema, você é advertido, né, por algum comprador seu, chega essa informação, e aí você começa a chamar as pessoas para fazer o conserto. Ou simplesmente devolver o dinheiro. Tivemos aí um caso no passado, que era das bonecas Polly, que vinham com um pedacinho de chumbo ali dentro, aí teve crianças que engoliram aquilo e passaram mal, morreram. Teve o caso, aí tinha que tirar do mercado, aí teve o caso tinha uns carrinhos de bebê da McLaren que fechavam que nem guarda-chuva, só que daqui a pouco a criança estava ali dentro e dava um encostão em algum lugar e o carrinho fechava com a criança ali dentro. Se ela tivesse com os dedinhos para fora, decepava os dedos, é um horror. É o tipo de produto que não deu certo, né? Paga a indenização, paga bem, né? E vai embora. E põe fora. Agora tem outros que não, né? Carros, né? Por exemplo, eles mandam, as construtoras hoje mandam carta para o comprador, para aquele endereço que elas têm dele, ou põe na internet, ou põe nas redes sociais, e ainda fica marcado lá no seu registro no Detran. Fica marcado lá no registro do Detran que aquele seu carro, aquele seu modelo passou por um recall. E aí já fica o indicativo para você fazer gratuitamente lá com o fabricante. Eu até nem sei se tem recall pendente, se eles deixam transmitir o carro, se eles deixam fazer a transferência enquanto o recall não é realizado, porque um carro perigoso ele não é perigoso só para o comprador, é perigoso para todo mundo. Esse carro tem problema que a direção tranca. Imagina, um acidente horroroso que está se avizinhando, né? Então, o que acontece? Tem produtos que não tem problema de projeto, de concepção, eles funcionam só ok, mas eles se tornam perigosos se você não informa como ele deve ser usado ou as consequências que ele pode gerar. Se você deixa de informar isso, aí você transforma algo que seria seguro num padrão de insegurança. E se essa segurança se transforma num dano, você tem um chamado acidente de consumo. E é isso que está se desenhando aqui. Deixa eu chamar ali de novo o nosso slide. Alguém poderia me ler o 8? O item 8? Eu posso Okay. ler para o professor. Alô? O fato de uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Professor? Estou te ouvindo. Tá bem. É que eu acho que, não sei se é a minha internet ou a da senhora que deu uma travada. Está travando a minha, eu acho, né? Tá, vou começar de novo.
O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais. Sim, eu acho que a tua internet está travando, professor. Eu vou fazer o seguinte, pode ser que dê uma travadinha, que eu vou trocar agora aqui o transmissor aqui na internet. Vamos ver se fica melhor. Estão me ouvindo? Sim. Tá bem agora? Não está cortando mais? Não, agora Tá, então tá, agora melhorou. Tá, vou começar de novo. Aqui. O fato de um uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas por si só não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir de forma livre, refletida e consciente. Tu podes emendar 9 ali também, já vou aproveitar o teu embalo. Claro. Mas, em qualquer circunstância, não se pode negar, na hipótese, que o desconhecimento quanto à possibilidade de desenvolvimento do jogo patológico como reação adversa ao uso do medicamento subtraiu da paciente a capacidade de relacionar, de imediato, o transtorno mental e comportamental de controle do impulso ao tratamento médico ao qual estava sendo submetido, sobretudo por se tratar de um efeito absolutamente anormal e imprevisível para a consumidora, leiga e desinformada, especialmente para a consumidora portadora de doença de Parkinson. Perfeito, muito obrigado. Então, gente, o que acontece? Então, o laboratório vai dizer, não, mas aí tem efeitos que vão acontecer no futuro, que eu nem imagino, nem tenho como prever. Isso é risco do desenvolvimento, isso é problema do desenvolvimento. Então, eu não vou mais fazer pesquisa nenhuma, porque eu vou estar sempre pagando a conta. Não, existe uma ideia, o risco do desenvolvimento é uma teoria que não se usa aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem um bônus. Até vir um problema, tu já ganhou o dinheiro vendendo o produto. E se ele surgir, ele está relacionado à tua colocação dele no mercado. Né? Então, você tem que pagar essa conta. O que acontece aqui, que me parece que o Cifrol já havia um questionário sobre ele, inclusive aqui, a Anvisa já havia noticiado que ele gera esse tipo de problema, para tomarem cuidado com ele. Páginas da internet já mostravam que ele tinha esse cenário possível, bem possível, de gerar o jogo patológico. Então, não era algo tão remoto assim, já era conhecido. Né? E aí se pergunta até por que o fabricante não vinha advertindo sobre essa questão, porque pelo menos ele podia dar uma chance para a pessoa ter liberdade de escolha. Eu vou pelo jogo patológico, mas eu contenho o Parkinson, ou eu vou tomar esse remédio, vai ter o risco do jogo patológico e eu vou fazer um tratamento também para essa sequela do medicamento, né, para me proteger. E aqui ela ficou descoberta. Isso não foi noticiado, não foi avisado a ela, não foi informado, e ela acabou, durante 2 anos, sofrendo o pior que essa doença jogo patológico poderia fazer para ela. Para piorar ainda, o Parkinson matou ela no meio do processo. Então, ali o que acabou ficando? Né? Acabou ficando... ali a Maria Deus perguntou, o médico também não deveria ter esse cuidado? Aí depende se já na comunidade médica também havia essa informação, né? Daqui a pouco é uma coisa que o próprio laboratório estava segurando ou não chegava para ele também não chegou essa informação, mas também não é de se afastar essa ideia, né? Questionar se ele não estava acompanhando a evolução do remédio, já que ela era meio notória, né? Ele deveria ter um cuidado a mais quando fica medicando os pacientes, né? E se atualizando, né? Não parar no tempo. Né? E aí o que aconteceu aqui? Então, quem sabe podia ser até solidário. O que aconteceu aqui? Ela pediu lucros cessantes porque ela perdeu o emprego. Perdeu o trabalho, mas não conseguiu demonstrar isso, então não levou. Ganhou 30 mil de danos morais, porque ela passou, mas a paulada meio veio nos danos emergentes. R$1.160.000, que foi o que ela conseguiu provar com a jogatina que ela fez em 2 anos. Né? Torrou R$1.160.000. Né? Em 2 anos é jogo, né? É jogo, é bingo, é
é roleta, mesmo jogo legal. Azar. Ela gastou no jogo, porque ela tinha essa pulsão. Só que eu não sei como é que ela conseguiu provar. Talvez ali pela fatura de cartão de crédito, alguma coisa assim. Ainda bem que ela conseguiu provar isso, e não sei se não foi mais. Eu tinha ouvido que parece que ainda foi um pouco mais longe o negócio. Mas isso foi o que ela conseguiu demonstrar. E aí o laboratório tomou um tufo, né? Caiu o buteado. Como se diz, caiu os buteados do bolso, né? Porque essa bomba eu não esperava, né? Ou esperava e se fazia de desentendido também, né? Mas para quem fatura como eles faturam, não precisa muito vendendo esse remédio para tirar 30 vezes esse preço da indenização, hein? Só com esse remédio, né? Imagina o resto. Nós temos aí uma lei aqui no Brasil, que é polêmica também, eu acho que não vale frente à Constituição Federal, que é o caso da lei das vacinas, que ali isenta de responsabilidade os fabricantes pelos efeitos colaterais da vacina. E tem gente se apertando, aí, tendo problemas com algumas vacinas e outras também não produzindo efeito. O sujeito toma, acha que está bem, se expõe um pouco mais, pega o Covid e já era. Agora já estão falando em terceira dose da Pfizer também. Eu um parto para tomar a segunda dose da Pfizer, consegui ontem, aí quando eu tomo, dizem, vai ter a terceira. Eu, não, de novo. A mesma romaria, esperar chegar, enfim. Mas isso aí não vai acabar nunca, os troços. E elas faturando, né? As farmacêuticas aí, o Covid ali, o que deu de grana, em tão pouco tempo, acho que nenhum outro estágio da vida delas de atuação foi tão próspero assim, né? Um pouco é a vida, né? Desgraça de uns, alegria de outros. Aí a Débora fala ali também do caso do Todinho, né? Teve isso, né? Que venderam como um produto defeituoso, né? Porque ele já tinha um problema dentro, né? E aí provocou acidentes de consumo e sei lá onde é que foi a fonte, né? Mas não foram todos os Todinhos que tinham, né? Mas alguns geraram problemas nisso. Teve a cerveja Belo Horizontina, mas aí parece que foi uma sabotagem de algum funcionário, o cara botou um produto químico horroroso. Quem tomou lá em Belo Horizonte teve perda de função renal, teve lesões horríveis ali com as pessoas que ingeriram o produto, ali, uma intoxicação horrorosa. Dúvidas aqui, gente? Depois eu ponho lá também o acórdão, vale a pena ler ele, porque tem muitos temas ali sendo versados e tem essa sequela, né, que é justamente trazer a ideia do jogo e aposta, né, que às vezes a gente fala que talvez que para se evitar e se limitar no Brasil seja evitar esse tipo de cenário, né, jogador patológico, entre outras coisas, né? É muito utilizado isso para também não liberar os jogos, né? Ok, então a gente muda de contrato. A gente sai da jogatina e muda de contrato. Esse medicamento continua sendo utilizado. E não sei se eles estão fazendo esse aviso. Até porque agora eles estão encaçapados, né? Se eles botarem na bula que esse medicamento causa esse problema, isso aí é uma confissão em relação aos casos passados, onde quem passou por isso vai pedir indenização direto, dizendo que eles não foram avisados, né? Então, não sei se ele vai continuar resistindo, dizendo que isso é um efeito lá remoto, que não tem nada a ver, e daqui a pouco alguém que se toque, que existe esse link do jogo patológico com o medicamento, vai pedir indenização, porque alguém teve né, teve ali um insight, né, de fazer essa ligação, né? Daqui a pouco a fulana lá que tem Parkinson está jogando, gastando tudo. O que será que foi? Será que foi o remédio? Alguém teve a luz ali. Também não acho que seria algo tão óbvio de pensar como isso, porque, né, você imaginar que um remédio vai ocasionar esse tipo de coisa, às vezes engordar a pessoa, deixar sonolenta e tal, ou a pessoa ficar meio delirante, já é um contexto mais normal, mas o jogador patológico, fazer essa associação para leigo não é tão fácil.
E aí, nós vamos para um contrato mais usual, né? Mas também cheio de problemas, mas não tantos problemas assim como que a gente tem visto até aqui, né? Doação, briga de família, seguro, mortes e acidentes, jogo e aposta, quadrilhas, bandidos, associação criminosa. Então, agora a gente pega um mais leve, problemas pontuais, né? Importantes, significativos, mas sem todo esse contexto que vem por trás, né? E que é um contrato muito realizado, muito praticado, um contrato secular, que é o contrato de locação. O contrato de locação. E a locação, a gente pode dividir ela da seguinte maneira. Primeiro, vamos chamar aqui a de locação, vou botar aqui no chat, locação não predial. Locação de coisas. Artigo 65 a 571. Locação não predial do Código Civil é uma locação residual. O que não cai em lei específica cai no Código Civil e às vezes chama também o Código de Defesa do Consumidor, partindo do princípio de que a locação seja um serviço. E aí, além dessa, nós temos a locação predial. 8245, que nós veremos mais adiante. Que é a lei do inquilinato. Locação predial urbana. Esqueci de botar ali. E a lei 8245, que trata de locação de imóveis para fins de moradia ou comercial. E temos uma outra que nós não vamos analisar, mas só para mencionar. Professor, o senhor está escrevendo no chat? Estou escrevendo no chat, mas está entrando só para a Débora, desculpe. Eu estava marcado aqui só para colega, que eu vou puxar para vocês agora. Eu não sei, eu ponho ali para everyone, mas daqui a pouco ele vai lá e troca. Ele pegou a primeira ali, que foi a colega Débora. Eu vou mandar para vocês. Locação rural. Locação não predial, locação de coisas, Código Civil, locação predial urbana, Lei 8245, locação predial rural, Lei 4505. Agora foi para todo mundo. Essas três aí, duas nós vamos analisar, que é a do Código Civil e a da 8245. A da 8245 é residencial e comercial. O que não cair nela sobra para o Código Civil. Como o Código Civil é residual, ele tem menos detalhes, e é por ele que a gente começa para abrir o caminho para a 8245, que é recheada de detalhes. Fora isso, nós temos também as... correndo por fora, né, buscando enquadramento, as tecnologias disruptivas, né? Exemplo maior aí, o Airbnb. Temos uma outra aí, que é o Uber, né? Que aí diz respeito à prestação de serviço, transporte. O Uber que está tomando um calor aí.
Estados Unidos e Canadá, e aqui o TST ainda está segurando enquadrar os motoristas como trabalhadores com carteira assinada e não só prestadores de serviço. Há quem diga que o Uber poderia também estar praticando dumping no serviço público, né? Põe preços mais baratos, destrói o serviço público e depois só ele domina o setor. Não sei. Mas o Airbnb ainda não está assim, né? Mas ele também, né? Hoje ele também consegue espaços até em pousadas, e aqueles que antes trabalhavam com hotéis e pousadas abriram espaço para aluguel ao estilo Airbnb, que é o Booking, o Decolar, né? Porque sentiram que também tinham que entrar nesse mercado. E tem uma outra imobiliária, uma app aí de sucesso, que é o Quinto Andar também, que é onde ele diz que alugamos qualquer imóvel e bem rápido e vendemos, que também ocupou bastante presença aí no mercado. Mas a nossa alocação de coisas, que está lá no Código Civil, vamos botar umas características para ela, que valeria também para as demais. É um contrato bilateral e oneroso, porque ele envolve duas prestações. Duas prestações, qual seja, alguém cede a posse, né? E aí fica desprovido do uso do seu bem, e alguém paga por isso, né? Então tem dois sacrifícios econômicos, né? Para você acessar um bem, você paga por isso. Então ambos são bilaterais e onerosos. Tem duas prestações. Se houvesse só uma prestação, é porque seria digamos assim, um aluguel gratuito, que aí não é aluguel, aí é empréstimo, e a gente chamaria de comodato. Ele é um contrato consensual, basta o consenso, e aí ele já está valendo, não precisa entregar o bem para dar o start para ele. Ele costuma ser de trato sucessivo e execução diferida no tempo, porque ele vai se prolongando no tempo, vai se renovando, enfim, ou vai sendo praticado. De regra, ele é não solene, ou seja, ele pode ser verbal. Uma locação pode ser verbal. Qual é o problema do verbal? O verbal, entre outros problemas, tem o problema de prova. Você provar que as coisas aconteceram, se você não escreve, né? Sempre é mais difícil. Mas também, às vezes, formalizar demais, as pessoas acaba espantando as pessoas, tem um custo maior. E aqui tem o seguinte: se você fizer um contrato de locação verbal, esse contrato nunca poderá ter uma garantia como a fiança, porque o artigo 819 do Código Civil diz que fiança tem que ser escrita. Então, não existe fiador de contrato verbal. Então, já não pode ter fiador. Segundo, supondo que esse bem o locador pretenda vender o bem. Se você não tiver nesse contrato uma cláusula de vigência e esse contrato não estiver lá averbado na matrícula do imóvel, por exemplo, o locador vende o bem e você vai ter que acabar a locação antes do esperado. Você recebe ali um comunicado de que o bem foi vendido. No caso de imóvel, você tem 90 dias para desocupar. Isso porque você não... Se for verbal, como vai conseguir fazer para desocupar? Não há problema. Até porque a pessoa tem que justificar por que ela está lá dentro. Daqui a pouco você tem ali, sei lá, nem que seja recibos ou comprovantes de pagamento que mostram que existe uma locação, né? E ali você mostra que notificou ele que o bem foi vendido, né? Foi feita a transmissão para uma outra pessoa e que por conta disso foi dado 90 dias para a pessoa desocupar. Se ela não desocupar em 90 dias, aí pode-se usar despejo, né? Ou outras medidas para retirá-la de lá. Se a pessoa que vai comprar um imóvel, ela quer botar para alugar, a tendência até é que ela compre um imóvel já alugado. Porque dela sabe que aquele locatário vai mais um tempo ali com ela, né?
Daqui a pouco até renova de novo, faz um outro contrato. Então, vender um bem com um locatário dentro, às vezes, é um bom negócio. A Natália levantou a mão, pode perguntar. Professor, eu não entendi. O que o senhor falou que tem que estar verbado na matrícula? O aluguel? Contrato. O contrato de aluguel. Exatamente. Aí você vai levar um contrato, né, lá no assinado, né? Você leva lá no registro imobiliário e diz, olha, eu quero que averbe lá na matrícula do imóvel X a existência desse contrato. Aí vai ser uma frase, né? Ele vai dizer, atesto que tem a vigência de um contrato envolvendo imóvel com início no dia tal e término no dia X. Isso é o que vai passar a constar na matrícula do imóvel. E aí o locatário pode fazer isso? Ou tem que ser o dono do imóvel? O locatário pode fazer isso aí. Entendi. Para preservar o direito dele de vigência do contrato após a venda. Significa que quem comprar o imóvel vai ter que terminar esse contrato de locação com esse locatário aí. E tem uma outra aqui também, tem o direito de preferência, né? Se você tem um contrato averbado lá na matrícula do imóvel, quando o locador quiser vender o bem, primeiro ele tem que oferecer para o locatário. Se o locatário não quiser, aí ele está liberado. Senão o locatário pode desfazer essa compra e venda e ele trazer o imóvel para si e depositar o dinheiro. Então, tu te resguarda na vigência do contrato pós-venda do imóvel ou tu garante o direito de preferência de comprar um imóvel caso o locador queira vender. E para garantir o direito de preferência, professor, tem que estar verbado? Tem que estar averbado. No registro de imóveis? Professor, o que tem que fazer, caso contrário, não queira o direito de preferência? O senhor acabou de falar, eu não vi direito. Se tu quer ter o direito de preferência na compra do imóvel, tu tem que averbar a existência do contrato de locação na matrícula do imóvel. Averbar, eles vão escrever uma frase lá, né, na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel diz como é que ele é, de quem ele foi, como é que ele foi comprado, todas as ocorrências, né? E aí tu põe lá, ó, tem um contrato. Então, se não tiver uma cláusula expressa dizendo que pode acabar o contrato a qualquer momento, quem comprar é obrigado a manter o contrato, é isso? Se tiver uma cláusula de vigência dizendo que o contrato se mantém mesmo após a compra e venda, e esse contrato estiver lançado lá, a existência dele na matrícula do imóvel, quem comprar tem que aguentar o locatário. Sim. Por quê? Se é 5 anos, tem que ser 5 anos, não importa. Exatamente. Não precisa da autorização dele, tá? Do locador, porque aí eu já estou entrando no mundo da 8245, né, que é uma lei protetiva, né, do locatário. Então, como se trata de preservação do direito dele, né, ele vai lá e faz isso. Qual é o número de incidências que isso ocorre? Né, de você botar lá num contrato lá de locação que tem um contrato na matrícula do imóvel que tem um contrato de locação vigente. É baixíssimo. Ou porque as pessoas não conhecem, e aí, vou dizer o seguinte, azar do goleiro. Dura lex sed lex, a ninguém é dado escusar-se de não conhecer a lei. É a lei. Ou também, conhecendo, não faz isso porque tem um custo. Eu quero registrar o contrato na matrícula do imóvel. Vai sair R$1.000. Vai sair R$500. Eu não vou botar isso. Depois, lá, pode ser que se arrependa. Pode ser que gostaria de exercer a preferência e acaba não sendo preferido. Pode ser que gostaria de ficar, mesmo depois da venda do imóvel, e acaba sendo despejado, né? Sendo pedida a sua retirada. Aí depende dos seus interesses em relação àquele bem ali. E por que a gente faz isso? Porque tudo que é registro dá publicidade. Tá? Então, se você põe alguma coisa em algum registro público, qualquer coisa que seja feita envolvendo aquele bem ou aquele interesse, um terceiro não vai poder dizer, eu desconhecia. Desconhecia porque tu não pesquisou. Então, quer dizer, toda vez que você for comprar um imóvel, a primeira coisa é pedir ali a matrícula do dia. Né? Que ali tem
tem uma penhora, não tem penhora, está em disputa, tem alguma coisa. Se ali não tiver nada, o bem está clean. Agora, se tu não fez isso e comprou assim mesmo, bom, daqui a pouco tu perde até. Pois é, coisa até pior, tu até perde esse bem. Porque é ali da publicidade. Agora, um contrato que tu faz em tabelionato, ele só atesta a existência. E essa existência só está sendo conhecida, né? Claro, tu pode levar a juízo aqui, mas essa existência está sendo conhecida só entre os participantes. O mundo não tem como saber se foi feito um contrato, se não foi feito ou como foi feito. Pois é, professor, mas digamos que exista na cláusula de contrato sobre isso, sim. O direito de preferência, e a pessoa, de repente, não sabe, tá ali para ela, de repente, é aquilo ali, basta, sabe? E aí, tipo, essa cláusula, ela não vale? Só vai valer se levar juízo, no caso? Pode ser que sim, pode ser que não. Olha, pela lei é só se tiver anotado na matrícula. Ou, na pior das hipóteses, né? Aliás, pela lei tem o seguinte: se tiver anotado na matrícula, tu tem duas opções. Ou tu deposita em juízo o valor e atrai o bem para ti, né? Desfaz o negócio entre os outros dois não chega a ser desfeito, mas o bem volta. O bem vem para ti e tu deposita o valor em juízo. Ou também tu pede perdas e danos. Tu não ofereceu para mim, ofereceu para o outro, não quero desconstituir nem nada, mas eu quero perdas e danos porque com esse imóvel eu ia fazer uma outra coisa e tal. E aquilo ali era certo, então eu vou só cobrar essas perdas e danos porque tu não ofereceu primeiro para mim. Mas está dito ali, tem que estar matriculado, tem que estar lançado na matrícula. Claro que a maioria não sabe disso, né? Ainda mais se for um pessoal mais simples, né, e tal, não vai se tocar disso. Ô, senhor, então, por lei, se não tá na matrícula e, tipo, eu tenho um imóvel que eu alugo, eu quiser vender, a pessoa que comprar não tem obrigação nenhuma de manter alugado para pessoa que tá alugando. Se ela quiser pegar e montar uma coisa própria, ela pode. Tu notifica ele que foi feita a venda, se for imóvel, né? Ele tem 90 dias para sair. E aí deu. Então, para evitar qualquer tipo de coisa assim, tem que estar no contrato. Tem que estar... E juntado no registro de imóveis. O contrato ele não fica pendurado lá, só fica a informação, né? Depois o contrato eles te devolvem, né? Eles só anotam que existe um contrato de compra e venda com vigência até a data X. É isso aí que fica lá marcado. Para quem quiser ficar mais tempo no imóvel, né? É melhor Então, sair. sempre que for alugar, tem que fazer uma cláusula por segurança para que continue sendo alugado para ti depois para cumprir o contrato, caso o proprietário queira vender. Se o teu interesse é ficar bastante tempo lá, sim, né? Tipo assim, eu preciso ficar 5 anos naquele imóvel ali, tipo, minimamente. Isso aí é mais comum, esse tipo de cláusula aí, esses registros são para contratos de longo tempo. Tem locações aí de 20 anos, 30 anos. E aí, tipo, o realmente, espaço que aluga para mercado, por exemplo, que tipo, até que é comum. Aí realmente, ali tu põe muito investimento. Daí põe na cláusula que a pessoa que comprar é obrigada a manter. Exato. Aí tu põe ali um cláusula de vigência e põe lá na matrícula que tem a existência do contrato e que ele vai até a data X. E que isso tem que ser respeitado. Certo? Sim. Beleza, então. Professor, e tem um prazo para ele registrar isso em cartório? Ele pode registrar em qualquer momento? Por exemplo, se ele ficar sabendo que o imóvel está sendo vendido, ele pode ir com o contrato dele e averbar lá essa observação? Ou tem que ser no início do contrato? Eu acho que tem que ser até... Tem um artigo que depois eu vou falar de novo isso, mais adiante. Ele tem que estar averbado até 30 dias antes da alienação. Então, ele só pode estar averbado anteriormente à compra e venda, não pode ser feito depois quem não tenha feito. Então, até 30 dias antes já tem que estar lá a informação de que existe o contrato de locação.
Então, quando for feita a venda, se tirar uma negativa e essa negativa não tiver averbado, Já era. já era. Ok. Já era. Ok, gente? Vamos aqui para elementos, partes do contrato de locação. Locador, nas antigas, chamada de senhorio, e no campo, chamado de arrendador. Do outro lado, locatário, ainda muito usado, especificamente para imóveis, inquilino. E para campo, arrendatário. 3 nomes que significam o mesmo sujeito. Preço, a gente chama de aluguel, que no caso da locação, fora a locação rural, tem que ser a maior parte em dinheiro. A locação rural costuma ser, muitas vezes, em produtos. O cara usa o teu campo para plantar soja, colhe a soja, te entrega a saca de soja, porque vale bastante. Isso é no campo, em determinadas localidades, isso é uma moeda. Você compra coisas no mercado, dependendo do lugar, lá no Mato Grosso, principalmente, lá para cima, Tocantins, tal. Tu compra coisas no mercado com um saco de soja. Compra carro com saco de soja. Obrigações das partes, sintetizando aqui. Vou pegar 3 para cada um aqui. Obrigação do locador, artigo 566 do Código Civil. Primeiro, entregar ao locatário a coisa em estado de uso. Não vai entregar um bem, né, que não possa atingir aquele objetivo que é o uso dele. Entregar a coisa em estado de uso. Segundo, também é manter a coisa no mesmo estado durante o período da locação. Nós temos ali os artigos 568 do Código Civil, que fala, por exemplo, em vício redibitório. Você entrega uma coisa e depois o sujeito vem descobrir vícios que já eram inerentes a ela. Isso dá margem à rescisão culposa. Culpa do locador, de entregar a coisa com vícios. Da mesma forma, não seriam vícios redibitórios, mas tem coisa que se deteriora muito rápido e não é nenhum problema de uso do bem em si, é uma deterioração anormal. Aí dá para ou diminuir o valor da locação, ou também dá por fim o contrato, sem ser por culpa, mas dá para rescindir ele. E também, como obrigação do locador, garantir o uso pacífico da coisa. Não vai entregar um bem para o sujeito toda hora ficar entrando lá dentro. Ou fazer que nem tinha uma pessoa se queixando no Airbnb, que ela foi alugar uma casa no campo, lá tinha lá bonitinha, casa de campo, tinha uns vasinhos assim na frente, aí a locadora mandou um aviso para ela pedindo para ela regar as plantinhas dela todos os dias. Ela estava reclamando, pô, eu vim aqui para lazer, vou fazer passeios, vou ficar me lembrando de regar planta. Não precisa reclamar também no Facebook, só diz para ela que tu não vai conseguir. Não colocou como obrigação, né? Mas não, é deselegante isso. Salvo se, né, daqui a pouco, tu podia, se não te incomodar, botar uma aguinha. Daqui a pouco a pessoa faz de boa, né? Apesar de não ser uma obrigação.
E obrigações do locatário? Artigo 569, Código Civil. Servir-se da coisa alugada para o uso convencionado e tratá-la como se fosse sua. Não é porque ela é alugada que eu vou tratá-la com um segundo escalão. Aí eu aluguei para Airbnb, obviamente. Não, eu aluguei para Uber, obviamente. Eu não vou transportar pedras dentro do carro. Vai estragar todo o estofado, vou destruir os amortecedores e entortar as rodas. Eu vou ter que pagar por isso, perdas e danos. Eu aluguei uma casa para fins residenciais, o sujeito não pode fazer para fins comerciais. E agora tem um outro debate aí que o STJ aí lançou, abriu a fogueira, né, que foi aqui em Porto Alegre, chegou até lá, e ele diz o seguinte, olha, se a convenção de condomínio proibir, tu não pode alugar teu imóvel para Airbnb. Ah, mas outra locação, não, tudo bem, aí é tempo mais contínuo, aí dá para identificar melhor a pessoa. Airbnb é entra e sai, expõe a incolumidade aqui dos condôminos à insegurança e nem vale a pena viver em condomínio. Então, o STJ diz, se a convenção de condomínio ou a assembleia proibir, não pode ter Airbnb. Ou locação similar a Airbnb, né, que é tiro mais curto. Né? Representa uma restrição ao direito de propriedade, não há dúvida. É um debate bom aí, um debate acalorado, e acho que ainda não acabou. Também é obrigação do locatário pagar o aluguel no prazo ajustado, pagar em dia o aluguel, e também levar ao locador o conhecimento que ele tem acerca de agressões ao bem. Aquele cara está tentando invadir a tua casa, ou está destruindo ali, está construindo algo próximo. Você tem que falar para ele poder reagir. Ok aqui? Professor, essa decisão do STJ está valendo? Ela não é um recurso repetitivo, né, com aquela observação mais compulsória, né? É um precedente só. Está ali, né? Precedente, não significa que todo mundo tem aqui nessa, né? Daqui a pouco começa a gerar outros casos. Daqui a pouco tem situações que nem chegam nele, porque esbarram na súmula 5, 7. Mas isso é reanálise de cláusula contratual, análise de conjunto probatório. De repente nem chega e fica com uma opinião diferente em tribunais inferiores. Né? Ou de repente chega e aí alguém decide diferente. É que eu já vi um comentário que não poderia proibir as pessoas de alugar, fazer o que quisessem com seus imóveis. Não digo que o sujeito possa fazer toda e qualquer coisa, mas proibir de alugar talvez fosse uma restrição ao direito de propriedade. Sim, nesse sentido. E aí o que tu está gerando é um conflito de direitos fundamentais, talvez. E aí, quem sabe, talvez isso tenha que parar no STF. Mas bem que o STF já é uma corte pequena, 11 ministros. Os caras ficam tomados de processos criminais lá da Lava Jato e outras coisas. Esquecem o resto do Brasil. Nem sei se vale a pena ir para eles. Mas que tem um conflito, né, de um lado, alguém querendo segurança, né, e de outro lado, alguém querendo dar um uso econômico para o seu patrimônio. Né? É um debate que vai longe. Eu concordo com essa questão da segurança, porque são locações de curto prazo e muita gente entrando e saindo, eu concordo. Daqui a pouco tu põe alguém dentro do imóvel e eles já são de uma quadrilha, eles precisam de 2 dias para entender o movimento, ou já sabem como é que funciona o movimento, né? Pega aí um fim de semana que o pessoal viaja, vai lá, dá um bote e já faz um roubo de alto volume, né? O bandido mesmo, ele não entra assim, chutando porta de qualquer apartamento, porque ele não sabe o que tem lá dentro. Ele vai estudar antes para ver o que ele vai encontrar, porque bandido bom não perde a viagem, né? Ele sabe qual é o objetivo dele.
E isso é um ponto de fragilidade, sim, né? Não dá para negar que não seja, né? A menos que o Airbnb crie um sistema de averiguação aí mais consistente, né? Ou daqui a pouco é um tarado lá, um degenerado que alugou e vai fazer coisas horríveis lá dentro, né? Basta pegar um lá que já é uma tragédia. Então, isso é um problema, né? Eles se preocupam muito com a descrição e a opinião quanto à pessoa que está recebendo o imóvel, mas eles não se preocupam com a pessoa, com o hóspede, né? Para fazer alguma checagem do hóspede. Exato. Eu já vi dizer que na praia, esses condomínios de praia, quadrilhas ali alugando casas para dar bote ali em feriados, né, ou no verão, né, e aí saíam fazendo furtos dentro das casas que estavam desocupadas, né, e já tinham até uma base que era a própria casa alugada. É que é difícil isso, né? É difícil tu saber, né, quem é que tu tá botando e tal, passar a ficha do sujeito a limpo e tal. É complicado isso. Sim, não tem nenhuma garantia sobre a pessoa, e sim, eles se preocupam com a garantia de quem tem o imóvel e quem está recebendo, pelas avaliações e pelos cadastros. A gente vai em rumo para um mundo cada vez mais vigiado, né, para ter certeza de com quem é que a gente está lidando, né, reconhecimento facial, reconhecimento pelos olhos e tal. Aquele cara já tem um registro disso ou daquilo, não, isso não pode. Nós estamos chegando nisso. Estamos quase nisso daí. Mas é um debate bom, hein? É um TCC bom, hein? Airbnb e suas restrições na locação. A sugestão, hein? Resolução antecipada, artigo 571. O locador pode rescindir o contrato de locação de forma antecipada. No Código Civil, sim. Na Lei 8245, não. Salvo raríssimas exceções. Porque lá é direito de o objeto é moradia e trabalho, porque é o comércio, então lá é bem restrito. Aqui não precisa dar explicação. Tu poderia rescindir o contrato antes da época, mas aí tu te sujeita a pagar perdas e danos pelos prejuízos da rescisão antecipada. Se for o locatário, ele paga uma multa proporcional ao tempo que faltar, se ele rescindir antes do prazo. Artigo 572 também do Código 572 do Código Civil. Término da locação. Ela pode terminar por prazo determinado, artigo 573, então acaba dia 20 de agosto, exemplo. Ela pode acabar por prazo indeterminado, quer dizer, na verdade não é um prazo. Você tem um contrato por prazo indeterminado, aí você tem que fazer o quê? Notificar as partes, né, o locador ou locatário, que você vai acabar o contrato. Artigo 575. Com prazo determinado, você já sabe, chegou no dia X, acabou. O prazo indeterminado, você tem que avisar. E locatário que, sabendo que a colocação acabou, que não devolve o bem, artigo 575, o locador pode cobrar dele um aluguel diário, arbitrar um aluguel diário, pelo uso do bem excessivo, e mais perdas e danos, se essa falta de entrega gerou algum prejuízo que ele possa demonstrar, possa comprovar. Na Lei 8245 tem peculiaridades diferentes. Aqui é bem mais simples, lá tem estruturas diferentes. E um último tema aqui, esse aqui vocês já ouviram falar, já devem conhecer, e sempre é bom relembrar, e agora na alocação com ideias novas. Benfeitorias. Benfeitorias. Mas quais benfeitorias? Benfeitorias feitas pelo locatário. Pelo locador, o bem é dele mesmo. Pouco importa. Professor,
Pode Nesse fazer. caso, o proprietário ele tem que autorizar, e se ele não quiser, não autorizar, como é que funciona? Agora nós vamos ver justamente isso. Então, eu vou começar o seguinte. Benfeitorias feitas pelo locatário. Quais são as benfeitorias que nós temos? Podem chutar, gente. Agora é hora de chutar. Quem não fez gol, pode Pintou a chutar. Tá? parede. Tá, uma coisa assim. Pintou a parede. Que nome eu daria para ela? De aparência e de utilidade, né, professor? Alguma coisa assim. Tem as de aparências que servem para a utilidade do bem mesmo. Por exemplo, uma coisa é pintar a casa, outra coisa é consertar o cano, consertar algum benefício. O telhado, por exemplo. Estão indo no caminho. Estão identificando os exemplos. Né? Tá indo bem. O colega Maurício ali, ele botou que são as úteis, necessárias e voluptuárias. Tá? Nós temos como dizer, necessárias, úteis e voluptuárias, fazendo aqui uma hierarquia de proteção. O Gabriel pergunta, só fazendo um recorte aqui, voltando ao assunto anterior, se o locatário aluga por 12 meses à vista a residência e fica ausente por alguns meses, o locador pode quebrar o contrato? Não, porque ele alugou, né? Se ele está usando bem ou não é outra coisa, mas ele já pagou por isso, né? Então esses 12 meses têm que ser respeitados. O locador não pode entrar lá, mesmo que, mas ele não tem vindo aí. Está expondo bem, está estragando. Não, então tá, deixa, ele usa se ele quiser. Ele já pagou mesmo. Se ele não estivesse pagando, aí era outra coisa. Ok? Então, mesmo que esteja em desuso, o proprietário não pode querer pegar de volta na marra. Não. Se já está pago, não. Não, ele teria que ter algum motivo para pegar esse bem. Ele está se deteriorando, está tendo alguma invasão, alguma coisa assim. Mesmo assim, não pode já sair retomando a posse. Tem que fazer uma intervenção para tirar o perigo e deixar a posse ser continuada. Aí, ainda assim, a autotutela do locador não pode, né? Tem que pedir ordem judicial. Né? Se quiser retomar, então, só por meio da justiça. Ordem judicial. E se ele não estiver pagando, pode retomar? Aí tu entra com uma ação de cobrança acumulada com despejo. No caso de imóvel, né? Sim, ok. Benfeitoria necessária, o que é essa daí? Para que serve? Vocês estavam no caminho aí. Para que serve a necessária? Por que alguém faria uma necessária? Alguém arrisca? Algum reparo, canos de água, gás, algum reparo necessário. Algumas situações que evitem a ruína do bem. O canamento estourou, a parede está caindo, o telhado está com furo, como botou a Débora aqui também. A casa está caindo, então vamos lá e fazemos. A regra dela é a seguinte, artigo 578 do Código Civil. A benfeitoria necessária ela é indenizável, ela só não será se o contrato proibir. Então, se no contrato estiver dito, eu não indenizo nem a necessária, então não adianta querer investir, que tu não vai ver esse dinheiro de volta. Mas ele tem que me entregar o bem em condições de uso. Tem, mas deixa que ele quer fazer o conserto por conta dele. Ele está dizendo que tu não vai fazer, porque se tu fizer, ele não vai te indenizar. Ele pode fazer isso no contrato? Pode. Pode dizer que é necessária, não é indenizável. E se for indenizável e o locatário fizer? Se for, ele tem direito de receber o que ele pagou. Ao final do contrato, quando ele for devolver o bem, se até lá ele não tiver recebido o dinheiro, ele tem o direito de retenção. Ou seja, só te entrego se tu me pagar a benfeitoria necessária. A minha garantia é o bem. Te devolvo ele quando tu me pagar. Então, a benfeitoria necessária tem uma certa proteção, apesar de sua indenização poder ser afastada.
Ok? Segunda, benfeitoria útil. Para que serve? Para que serve a benfeitoria útil? São 10h16, gente. É hora de chutar. O jogo vai acabar. Tem que fazer gol. Agora pode chutar. Está liberado. Para que serve a útil? Ninguém vai arriscar? Os colegas estavam indo no caminho ali. Uma benfeitoria que é feita pelo locatário, mas que não é necessária. E o próprio nome já diz. Útil. Alguma adaptação, alguma modernização que não é necessário, mas ficaria mais adequado para o locatário. É, por aí. É isso aí. A gente vai dizer o seguinte, a benfeitoria útil é um pleonasmo, né? Mas ela aumenta a utilidade do bem. Esse bem se torna mais valioso, né? Exemplo, churrasqueira, garagem. Dá um contorno diferente, né? E ao mesmo tempo de utilidade ali marcante. Uma churrasqueira no Rio Grande do Sul é tudo, né? Tenta vender apartamento sem churrasqueira e vender com. Já E muda. colocar um ar-condicionado, pode ser? Também, né? Aqui para Porto Alegre, em dias quentes, aí faz toda uma diferença. A questão aqui é a seguinte: a benfeitoria útil ela só é indenizável se o locador consentir expressamente. Então tem que estar lá no contrato que ela é indenizável e ainda tu vai pedir o consentimento dele. Posso fazer? E você ressarce? Sim. Fez, tem direito de receber. Quando for devolver o imóvel, se ele não tiver pago ainda, você tem direito de retenção de novo. Só devolvo se receber o valor da benfeitoria útil. E a última, benfeitoria voluptuária. O que é isso? Para que serve? Vamos lá, colegas, para fechar a noite. Ali a Débora deu um exemplo da útil, né? Instalação de uma grade na janela de uma casa, tornando mais útil. Quem me dá um exemplo de voluptuária? São coisas acessórias? É tipo, pintar a parede de uma cor que era branca, sabe? E pintar de cinza, só para ela ficar mais bonita, assim. Isso aí. Pode ser? Isso aí. A benfeitoria é um bem acessório, né? E no contexto da voluptuária, como tu falaste, ela está ligada à estética, a embelezamento. Isso, embelezamento não é nem útil e nem necessário, né? É acessório, né? Exatamente. Aí, se a gente pega aí os livros que ainda repetem exemplos lá do passado, ainda ficam se repetindo aí. Tem gente que ainda fala em anão de jardim. E diz, pô, anão de jardim deve ter sido fashion na década de 70. Na década de 80 também deve ter feito algum sucesso. Mas hoje, anão de jardim, olha, só para quem bota um conjunto novo de anão de jardim é porque o cara tem que gostar muito da Branca de Neve, porque não, olha, tá difícil assim, não é o bem mais procurado. Mas tem ali uma pintura nova, uns vasos ali, um jardim novo, uma piscina. Mas quando ele for entregar o bem, ele deveria retornar, porque
esse gosto, essa opinião agradável para uma pessoa pode não ser para outra, né? Aí o que acontece? Na voluptuária, vamos supor que tu quer fazer, mas tu quer garantir que ele vai te indenizar. Aí tu tem que pedir autorização para ele. Automaticamente ela não é indenizada. Aí diz, não, pode fazer que eu indenizo. Ok, tu vai lá e faz. Tu não tem direito de retenção. Tem que devolver o bem e não cobra nada. Quer dizer, não pode segurar o bem. Cobra depois, né? Mas aí tu falou, a Marilés falou no ponto seguinte. E se o cara não gostou? Bom, aí é que tá. Tem que pedir. Por isso que é bom sempre pedir licença, né, autorização para o locador, porque senão ele pode dizer o seguinte: eu não te dei autorização, tu devolves o bem como tu encontrou. Ah, mas a parede era branca, eu quis dar um lance mais legal, pintei de cinza. Não, tá, mas eu não quero. E eu quero como era antes. Então ainda tu vai ter que gastar para repintar e deixar do jeito que é. Então, cuidado, tá? Tem que se certificar disso daí, né? Porque o bem tem que ser devolvido como foi vistoriado. Entendeu? Ele pode pedir que as coisas voltem ao status anterior. Ok aqui, gente? Tranquilos? Professor, e como é que fica atualmente a maioria dos imóveis são locados com móveis? E normalmente nas vistorias o pessoal diz que tem o desgaste de uso. Como é que fica essa questão dos móveis? Tem o desgaste de uso, mas tem o desgaste de mau uso também. Como é que ficaria isso? Aí, quanto mais precisa for a vistoria, melhor, né? Tu pega ali, apresenta para o sujeito, botando o estado dos bens, e ele ali assina do lado, né? Se surgir alguma outra coisa que destoe disso, tu pode cobrar, né? A questão é provar que a coisa já estava naquele jeito. E para o locatário também, né? Daqui a pouco tu vai lá, no primeiro dia, tu vai te apoiar ali numa mesa, a mesa quebra, daí tu já informa, olha aqui, ó, eu mal toquei nela, ela quebrou. Senão depois ele vai te cobrar isso, né? E vai dizer que tu que provocou o acidente. Então, esses pontos aí, quanto mais tu puder especificar, melhor. E quando surgir um problema, já avisa. Olha, não é uso. E não é mau uso. Já estava ali, daqui está podre a madeira. Mais ou menos nessa linha que vai o debate. Agora, o problema é tu pegar ali a vistoria e dar um ok por cima e depois ter que provar que não era bem assim. Por isso que é bom verificar também. Ok aqui? Estamos locados por hoje. Semana que vem, gente, temos aulas presenciais. Tem a lista lá para vocês preencherem. Vai ser um prazer falar com vocês e recebê-los ainda aqui de máscara na cara, mas já é diferente. Estamos nos vendo com proximidade. Então, Professor, Sim. Tem a sala já? Eu acho que eu tinha botado numa mensagem do Moodle ali. Acho que eu botei também no tópico das listas e mandei numa mensagem, dar uma conferida ali. Tá certo, vou olhar. Tá. Obrigada. Qualquer coisa me avisem ali, me mandem uma mensagem. Não tem ainda, mas eu tinha posto. Teve o caso da atriz da Globo que alugou uma casa e construiu uma igreja no quintal e a proprietária ficou irritada. Pô, é o seguinte, tira a igreja, né? Quando tu for embora, tu arranca ela e leva junto. No mínimo isso. Nada contra a igreja, nada contra Cristo. Mas eu não queria isto no meu quintal. Tem uma igreja que eu frequento lá e não é aqui no meu quintal. Tem como meter um processo, senhor, tipo, para a pessoa, já que ela modificou, por assim dizer, o imóvel? Tipo, requerer alguma coisa? Se for algo que ela possa retirar sem destruir o imóvel, possa destruir e não ficou nada ali no chão, né? Não ficou algo impeditivo para outras coisas, aí não haveria danos a postular, né? Depende de como é que a coisa, como é que o resultado ficou. A igreja ela tem que tirar.
vai botar abaixo, vai tirar todas aquelas pedras e tal. E aí vamos ver como é que ficou o restante da propriedade. Se ficou dano, sim, vai ter que pagar. Tem que indenizar isso. Certo, gente? Ou mais uma dúvida? E se a pessoa tem cachorros, professor, e destruiu tudo, os cachorros destruíram, ela tem que indenizar também. Claro. E se ela tinha cachorros e não podia ir cachorros, ela cometeu também uma outra infração contratual. Ok. Não é todo mundo que é pet friendly. Embora hoje seja uma coisa aí bem mais... esteja em evolução, né? Esteja sendo ampliada, né? Tem locais aí na Europa, isso já era assim, que aceita cachorro, mas não aceita gente. Aceita cachorro, mas não aceita criança. Coisas... Até países de primeiro mundo, né? Uma vez eu vi uma reportagem na Dinamarca. Dinamarca, né? Perto do Brasil, é comparar Ferrari com um Fiat 147, né? Em termos de evolução social e riqueza, né? Mas tem umas coisas meio estranhas. O pessoal entrou dentro do restaurante e deixou a criança com o carrinho fora. Ah, não, por que não pode entrar criança? Bom, tá certo que eles não devem ter problema de gente que rouba crianças lá, ou tarada, etc., de forma que dava para deixar a criança estacionada fora do restaurante. Aqui seria um horror, né? Aqui tu já chama a polícia, Ministério Público, ia chamar o cara de tudo e ainda leva preso. Não era normal. Deixou na frente do restaurante, fechou a porta, entrou, foi jantar com o marido, via ali o carrinho e tal. A criança ali. Estranho isso, né? A gente muda o tempo e muda a geografia, mudam alguns conceitos, às vezes até de forma bem profunda, né? Tá bem, gente? Ok? Então, semana que vem nos encontramos, né? Espero que possa vê-lo o maior número possível aí na presencial para a gente ir tentando normalizar aí algumas coisas aí dentro do possível. Vão ser as 2 aulas presenciais na semana que vem? Uhum. Tá bem. Isso aí. Então tá bom, gente. Uma boa semana e um abraço a todos e nos falamos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, até mais.